Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube. Hoje o assunto é sério, gente. Vamos falar de ETF aí, que tá bombando, principalmente no mercado cripto. A gente tá escutando falar muito de ETF, mas muita gente ainda não entende o que é. Enfim, hoje eu trouxe um cara para falar sobre isso. Vinícius Romano, analista CNPI, vai contar um pouco pra gente sobre ETF. E aí, Vinícius, seja bem-vindo ao Talkinização. Muito obrigado, Flávia, a todo o time aí do podcast. E é um prazer aqui estar com vocês e falar desse assunto que é bem importante, né? Acho que para qualquer investidor que está começando já escuta as siglas, né, do mercado financeiro e ETF acho que é uma delas. Então vai ser bem bacana falar sobre isso hoje. Muito bom. Antes da gente começar o assunto, conta um pouquinho sobre você, quem é você, para a galera conhecer aí o Vinícius. Eu sou analista aqui na Suno Research, então dentro do grupo Suno a gente tem o negócio de Research, Asset e outras frentes. Eu atuo aqui na Research, mais focado até em renda fixa, e dentro da renda fixa a gente atua com vários veículos, né? Dentre eles o próprio ETF. Então a gente vai falar aqui que o ETF é um veículo e dentro de renda fixa também existe essa possibilidade. Eu sou formado em contabilidade, né? Contábeis. Passei por algumas empresas já também, e aí como analista eu estou aqui na Suno, mais focado nessa área de renda fixa. Que legal. E aí, Vinícius, vamos começar o nosso bate-papo já? Vamos direto ao ponto, que é sem enrolação. Vamos falar um pouquinho sobre o que é ETF, né? Porque quando a gente está no mercado financeiro, a gente escuta muitas pessoas falarem ETF, ETF, ETF. A gente que está aqui desse lado, eu que estou desse lado mais cripto, a gente está ouvindo muito falar em ETF. Por quê? Porque gestores de ativos no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, estão pedindo a criação de ETFs de Bitcoin. Então, o que é um ETF, afinal, para o pessoal entender o que é, como funciona? Legal. É até legal que você citou, né, sobre o ETF de cripto, porque os ETFs existem hoje muitos, né, centenas de opções de ETFs e tem vários temas diferentes. Até tem alguns que são até engraçados quando você vê lá a descrição do ETF, o índice que ele vai seguir, né? Mas acho que começando do básico, o ETF eu definiria como uma cesta de vários ativos. Então ele vai ter sempre um tema, né, um índice que ele vai perseguir, e aí dentro desse índice, né, o que vai mandar ali é a metodologia desse índice específico, e ele pode ser um ETF de renda fixa, de renda variável, pode ser de cripto, como você comentou, né? Então, no fim, ele é uma cesta de ativos. Eu costumo usar o exemplo do Ibovespa, né, que é o ETF BOVA11, negociado na Bolsa, que basicamente replica, né, o índice da Bolsa de Valores, que é o Ibovespa, várias ações ali dentro de uma cesta, e ele vai performar conforme o Ibovespa. Então, dentro do seu tema específico, o ETF basicamente é um fundo que vai seguir algum índice específico. É mais um veículo, né? Uhum. E assim, qual que é a diferença para explicar? Pô, a pessoa não entende mesmo, é bem leigo no assunto. Qual que é a diferença de um ETF para uma ação, por exemplo? Eu acho que o ETF você já tem a diversificação do seu lado, né? Então, até entrando um pouco em vantagens e desvantagens, eu acho que, até sem entrar no mérito de ser um melhor que o outro, acho que cada um tem suas características, né? Mas a ação, ela representa um pedaço de uma empresa em específico. Então, você pega lá a ação de Vale, ela representa ali uma unidade da empresa Vale. Um ETF, ele vai representar um índice, né? Então, o índice normalmente vão ter vários papéis lá dentro, vários ativos diferentes, e não necessariamente só um. Existe também só de algum tema em específico, mas normalmente é um índice que é mais diversificado, né? Então, quando você investe um BOVA11, por exemplo, um ETF que segue o Ibovespa, você já tem várias ações lá dentro, né? E quando você compra uma ação em específico, você está comprando só aquela empresa especificamente. Então, acho que uma principal diferença aí seria essa, né? O ponto de diversificação. E aí eu te pergunto, né, que você falou, eu até montei um roteirinho aqui para ficar um pouco mais organizado, mas já que você falou de vantagens e desvantagens, qual que é a vantagem, né? Porque beleza, comprei uma ação, comprei direto uma empresa. Então, como que eu escolho? Eu vou comprar uma ação ou eu vou preferir comprar um ETF que é essa cesta, que tem essa ação que eu queria e outros ativos ali junto, outras ações juntas? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Você pode ter um ETF e às vezes também ter algumas ações que você goste, né, que você acompanhe mais de perto. Só que eu acho que a primeira vantagem eu destacaria a diversificação, porque quando você compra um ETF, né, você já está comprando o índice inteiro daquele tema que você, né, estudou e quer seguir. Então eu acho que a diversificação acaba sendo uma vantagem, porque às vezes você tem uma ação lá que custa R$100 na bolsa. O ETF pode custar também os mesmos R$100. Só que com R$100 você está comprando de um lado uma empresa só e do outro lado você está comprando várias empresas ao mesmo tempo. Então eu acho que a diversificação é um ponto positivo até para quem tem menos dinheiro e está começando também. Acho que é uma forma eficiente, né, de você começar. E destacaria também, acho que está relacionado, né, mas acessibilidade, né, e
facilidade. Então, os ETFs são negociados em ambiente de bolsa de valores, independente se ele é um ETF cripto, de renda variável, de renda fixa, né? Você basicamente vai entrar lá no home broker, lá na sua corretora e vai conseguir comprar uma cota daquele ETF sem grandes dificuldades ali, como se fosse uma ação ou um fundo imobiliário. Então, acho que a acessibilidade também é um fator bacana aí de se destacar. Para cripto acaba sendo bem interessante até, Vinícius, porque cripto muita gente tem medo do mercado, né? Então tem muita gente que não investe ainda por, putz, eu tenho medo de abrir uma conta numa corretora, cair num golpe ou qualquer coisa do gênero. E tem medo também da volatilidade. Então, ter um ETF cripto é uma possibilidade, sim, da pessoa ter mais segurança, né? Porque tá respaldado ali, tem uma regulamentação por trás, já tudo ok. E também tem o lado da segurança e da volatilidade. Como é a questão da volatilidade dentro de um ETF? Comprando um ETF e comparando com uma ação. Como que funciona a questão de volatilidade e tudo mais? É menos volátil? É mais seguro? Como é? Boa pergunta. Vai depender muito do índice que ele vai seguir. Então, vou até trazer um exemplo, né? Se a gente pegar um ETF que segue um índice de renda fixa, por exemplo, o IMAB, né? Que é um índice que a Ambima calcula, né? E divulga todos os dias, e ele basicamente é formado por vários títulos de renda fixa indexados à inflação, né? Que são aqueles Tesouro IPCA+, né? Que todo mundo conhece aí pelo Tesouro Direto. Ele tem uma volatilidade menor do que um ETF, por exemplo, do Ibovespa que eu falei, e menor ainda do que um ETF, talvez, de uma, né, da Bolsa Americana, do S&P 500, né? A gente tem aqui também algumas opções. Então, vai depender do índice que esse ETF vai seguir, e acho que o grande segredo, entre aspas, né, é você, quem estiver indo, né, conhecer esse ETF, quem for investir, aprender bastante sobre a metodologia do índice, né, como que aquele índice funciona, o que ele compra, o que ele não compra, quais são os ativos que são elegíveis para aquele índice, e isso que vai ditar ali a volatilidade, né? Normalmente, o formulador do índice, né, o provedor do índice, que é a empresa que está fornecendo aquela inteligência, ele tem alguns cálculos, até históricos, para estudar a viabilidade do ETF. Então, sempre tem algum, né, por exemplo, vou dar um exemplo, existe uma empresa aqui no Brasil, né, que até tem bastante índice já como metodologia, né, que serve para vários ETFs, que tem lá os estudos com performances históricas desses índices, para você ver como que ele funciona, né, tanto em termos de retorno e volatilidade também. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, né, depende do índice, e teoricamente a gente segue essa escadinha, né, renda fixa tem menos volatilidade, depois você vai para renda variável, talvez Brasil, depois internacional, e acho que por último aí os ETFs de cripto, que tem uma volatilidade maior, né, naturalmente. Então tá, então a gente tem hoje, falando de tipos de ETFs, a gente tem ETF cripto, quais ETFs que a gente tem para a gente poder citar? Eu separaria talvez nessas três classes, né, de renda fixa, renda variável e cripto. Acho que são as principais. É que dentro delas também tem várias opções, né? Principalmente em renda variável. Você tem empresas lá que compram o índice que só compra empresas de algum setor específico, empresas que pagam dividendos em algum período específico. Apesar do ETF não distribuir esses dividendos, né? A empresa paga para o fundo. Isso que eu ia perguntar. Porque você falou Legal. de dividendos, eu ia perguntar, pô, um ETF, então comprei um ETF ali que tem de várias empresas, né, no caso. Eu não recebo dividendos. Você não recebe diretamente, né? Mas indiretamente, o fundo ele retém aquele dividendo para ele e faz a compra automática de outras empresas, né? Se for o caso de renda variável, dentro da política daquele índice. Então, você recebe indiretamente, né? Não vai cair na sua conta direto lá para você usar o dinheiro como você bem entender, mas o fundo recebe esse dividendo e ele aplica com base na sua metodologia. E como que a pessoa faz para comprar um ETF? Putz, eu não tenho ideia, assim. Eu tenho. Uma pessoa não tem ideia de como comprar um ETF. Qual é o primeiro passo? Onde ela tem que ir? Como ela faz para realmente se expor a essa forma de investimento? Primeiro tem que ter uma conta em alguma corretora, né, ou instituição financeira, então você tem que ter acesso ao home broker, que é basicamente onde você compra não só ETFs, mas ações, fundos imobiliários e vários ativos aí de renda variável, e aí você precisa só saber o ticker, né, o código de negociação daquele fundo que você quer comprar, daquele ETF específico, e aí comprar, né, o lote mínimo é uma cota, então você pode comprar a partir de uma unidade de um ETF, então por isso que eu digo também que é bem acessível, né, tem ETFs que custam aí R$10,
R$ 100, eu acho que é um valor que acaba sendo mais acessível, né? Até para quem está começando. E você já começa diversificado, né? Acho que voltando na vantagem da diversificação, né? Você já começa com uma vantagem de diversificar e acho que até tem o que muita gente fala, né? A diferença do ETF para um fundo de investimento, por exemplo, comum. É a gestão passiva e gestão ativa, né? O que muita gente fala. Eu acho que a gestão passiva, ela tem seus benefícios também, porque você não precisa ir lá e rebalancear algum ativo, você não precisa ficar monitorando muito de perto as empresas que estão lá dentro, porque o índice faz esse trabalho, e por isso também você acaba pagando menos de taxa administrativa, né? Normalmente. Então, o ETF, ele não vai te cobrar uma taxa muito alta de administração, porque ele não tem um profissional ali por trás escolhendo os ativos, né? O índice já faz isso automaticamente. E aí, eu queria te perguntar uma coisa. É forte, os investidores investem muito em ETF aqui no Brasil, ou os Estados Unidos é muito mais forte? Por que esse movimento? Estados Unidos é o berço dos investimentos, né? Então acaba sendo um mercado muito mais relevante do que o Brasil. Apesar do Brasil estar crescendo, né? Você pega a bolsa aí com investidores sempre crescendo, agora a gente está, acho que com uns 4 milhões, se eu não me engano, 5. Então, cresceu bastante dos últimos anos para cá, mas ainda tem um longo caminho aí para conscientização da população, né, das pessoas começarem a investir. E comparado aos Estados Unidos, né, é um mercado trilionário lá fora. Acho que por ser os Estados Unidos também, né, você pegar qualquer mercado e comparar com os Estados Unidos é muito maior do que É aqui. injusto. É injusto, exato, A para qualquer comparação é. classe. Mas aí eu quero te perguntar uma outra coisa, Vinícius. A gente falou de vantagem, vantagem e vantagem. Existem diversos tipos de investimento, de formas de investir. E quando a pessoa vai tomar uma decisão, pô, é difícil, né? Qual seria a desvantagem de um ETF? Existe uma desvantagem da pessoa comprar um ETF? Eu acho que na própria questão que eu falei da gestão passiva, tem investidores que querem superar o mercado, né? Eles querem tentar ficar acima da média em termos de rentabilidade. E com o ETF, você não vai conseguir fazer isso, porque o ETF ele é a média de mercado, né? Ele é aquele índice específico. Então, se a gente considerar que o Ibovespa é a média da performance das ações brasileiras, quem comprar o ETF do Ibovespa vai ser a média, né? Isso é bom porque você pode perder, né? Você não vai perder menos do que o consenso ali, né? Os investidores, mas também você não vai conseguir superar o índice se você quiser. Então, acho que é um malefício, uma desvantagem até da gestão passiva como um todo, né? Dos ETFs. E acho que seria uma principal desvantagem. É você não ter essa liberdade, né? De escolher os ativos que você está comprando. Você só vai ficar seguindo sempre aquele índice. E acho que até, como eu falo bastante de renda fixa aqui na Suno, né? Eu acho que dentro da renda fixa existe uma desvantagem que eu considero quando é um ETF, que é o caso da cota do ETF não ter o vencimento. Quando você compra um ativo de renda fixa, você tem lá o prazo de vencimento dele. Você pode manter até o vencimento e você tem a taxa garantida lá, caso não tenha nenhum problema com a empresa, tudo certo. Se você compra um ETF, não tem esse vencimento, né? A cota vai sempre existir e o índice vai se rebalanceando e se você não vender, você vai sempre ter o dinheiro lá no ETF, você não acessa o resgate não cai automaticamente na conta, né? Então, acho que para renda fixa existe essa característica também mais particular. Agora, em termos de tributação, né, em taxas administrativas, eu acho que algumas coisas se compensam. Então, não vejo como uma desvantagem também. Sim, acaba tendo mais vantagens do que desvantagem, né? Bom, Eu acredito que sim. até Vinícius, eu decidi fazer esse podcast porque, como eu falei, esse podcast é muito cripto, né? A gente fala muito do mercado cripto e a gente viu muitos ETFs aí de criptomoedas sendo solicitados à CVM dos Estados Unidos. Você investe em cripto ou não? Pode falar, agora abre pra gente. Investe em cripto? Não, não gosto, tenho medo, como que é? Não, eu não invisto. A gente aqui, na verdade, como um todo, a gente não fala muito de cripto, né? Acho que tem algumas pessoas têm seus motivos. Eu, particularmente, não invisto em cripto diretamente. Mas eu conheço gente que investe, entendo também alguns pontos. Eu entendo pouco desse mercado no geral, né? Acho que a tecnologia pode ser bastante útil em algum dia, mas não invisto não diretamente. Eu sei que é um mercado gigante, né? Mas não invisto. E tá tudo bem, tá tudo bem. Ainda tem tempo, é um mercado muito novo, na verdade, né? A gente tem 14 Sim. anos aí de mercado, então é muito novo. Mas, entrando um pouco, apesar de você não ser cripto, você acredita que um ETF ele pode impulsionar mais o mercado? A gente vê, por exemplo, BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, querendo lançar seu ETF cripto.
trazer o ETF de Bitcoin, você acredita que isso pode impulsionar o preço do Bitcoin, já que, aquilo que eu comentei, vários investidores que têm medo de entrar no mercado comprando diretamente de uma exchange, né, vão poder comprar e estar expostos ao mercado cripto através de um ETF? Você acredita que isso pode impulsionar e que é bom para o mercado? Eu acredito que sim, né? Eu acho que gera uma credibilidade, ainda mais sendo uma empresa gigantesca como a BlackRock, né? Gera essa confiança e traz esses investidores que talvez estejam meio receosos para o mercado, né? Porque para você listar um ativo, você vai precisar de aprovações de alguns órgãos, né? Então eu acho que também esse crivo, né? Esse ok dos órgãos reguladores traz essa confiança maior, não só da empresa estar comprando, né? Porque a empresa poderia simplesmente comprar para ela, né? Os ativos, mas ela disponibilizando um ETF com esses ativos no mercado, acho que gera um pouco mais de confiança também. Então, acho que é um mercado grande e isso lá nos Estados Unidos, né? Você vê, é desleal a comparação aqui com o Brasil. Acho que é um mercado trilionário e a BlackRock, por exemplo, talvez, eu não sei nem quanto é o tanto que eles têm de custódia, mas eu sei que é mais de trilhão, então não dá nem para comparar aqui com nenhuma gestora. E através, agora a pergunta, eu sei que você não investe, mas através de um ETF, talvez você iria se expor ao mercado cripto ou não? Ainda não. Eu não conheço muitos ainda, mas eu não sou 100% contra. Eu acho que vale conhecer, né? Eu também não conheço. Por não conhecer, por isso que eu não invisto também, mas saindo algumas opções, talvez seja interessante de entrar, assim, via algum ETF, porque até a proteção contra a ignorância no bom sentido, né? Que eu comentei, porque se você não conhece de todos os ativos que estão ali dentro, às vezes, comprando um índice, você diversificando, né? Pode fazer mais sentido para começar. Você não corre aquele risco de, pô, comprei uma empresa aqui, eu acertei bem aquela que não vale nada, né? Então, o ETF pode te blindar desse risco também. A diversificação de carteira é sempre importante, né? Isso é uma das coisas que eu comento em todas as lives, podcasts que eu faço. Diversificar a carteira é importante, sendo com cripto, ações, enfim, renda fixa. A gente tem que ter uma carteira diversificada para a gente estar ganhando de todos os lados. E aí eu quero te fazer mais uma pergunta, Vinícius. O que você destaca, assim, que você acha importante que a gente não comentou sobre ETF? O que você, isso aqui chama muita atenção para o ETF? Eu acho que a gente falou um pouco sobre tributação, né, que acabam tendo mais vantagens do que desvantagens, mas eu acho que é um ponto que chama bastante atenção para quem compara, né, vou alocar aqui um fundo de investimento normal, né, de plataforma aberto, ou eu vou comprar um ETF. Eu acho que a tributação hoje, né, que é regida aí pela Receita Federal, ela traz algumas vantagens dependendo do fundo, né, porque, por exemplo, você pega um ETF de ações, né, um ETF de renda variável, você não paga o IOF, né, que é aquela operação de curto prazo, ali até 30 dias. Então, você não paga já essa taxa, né, esse imposto. E no caso do imposto de renda, você pode vender e com ganho de capital, né, você paga 15% sobre o seu rendimento ali. Claro, você vai ter que gerar DARF depois. Que com uma ação tradicional funcionaria como? Uma ação você tem a isenção lá dos 20 mil reais, né, vendas por mês, mas você também tem que pagar o imposto, né, gerar uma DARF, pagar os 15%. Isso no caso de ação, né? Um fundo imobiliário, por exemplo, você já vai ter que pagar 20% sobre o ganho. Um ativo de renda fixa vai seguir a tabela regressiva lá, partindo dos 22,5%, caindo até os 15%, dependendo do prazo que você mantém. E com o IOF, até 30 dias, você tem uma tabela regressiva também na renda fixa. Então, eu acho que o ETF, talvez por simplificar e ter uma alíquota fixa, né? Eu acho que ajuda também os investidores a começar. Eu acho que o único ônus aí talvez seja gerar DARF, né? Porque dá um trabalhinho, mas acho que qualquer alternativa você vai ter que gerar, né? Sendo renda variável. Então, é difícil de você controlar isso. Ou você nunca vende. Aí você não vai precisar gerar nenhuma DARF, porque aí você não vai ter a venda, né? Mas em algum momento vai ter que vender, então vai ter que gerar. Tributação é um assunto extremamente importante. Mas acaba sendo muito interessante ETF, pelo que eu senti na nossa conversa, principalmente para quem está iniciando no mercado, né? Sim, eu acho que é uma boa porta de entrada. Eu acho que só tem que tomar um certo cuidado, né, com o ETF que você compra, porque às vezes é o que eu falei, né, a gente comentou aqui, né, que existem vários tipos de ETFs e o ideal é começar por aqueles mais tradicionais. Eu acho que cada um representando um mercado pode fazer sentido. Então você pega aqui, a gente tem, por exemplo, o IVVB11, que é o que replica lá o S&P 500, lá fora, a Bolsa dos Estados Unidos. Tem o BOVA11, que é o
o que replica o Ibovespa, né? Tem o que replica o índice de small caps também. Então, acho que começando, cada um representando a sua classe. Inclusive, tem um boletim da B3, né? Que é a nossa bolsa aqui, que todo mês ela solta um boletim sobre ETFs, né? E fala sobre liquidez, a performance deles no mês. Eu acho que é bastante interessante também do pessoal conhecer. Só entrar no site da B3 que tem essas informações? Eu acho que se jogar boletim mensal ETFs, B3, acho que deve aparecer alguma coisa. E todo mês a B3 solta esse boletim, né? Esse comunicado. Eu acho que é bastante interessante até para liquidez também. Você vê qual que é o ETF. Às vezes existem mais de dois ETFs que replicam talvez o mesmo índice, né? Um índice muito parecido. Aí você fala, pô, qual que eu compro? Esse ou esse outro que é praticamente igual? Você pode usar liquidez como um critério talvez de desempate, né? Porque você fala, esse aqui é mais líquido, eu vou nele. Não, esse aqui é menos líquido, e isso a B3 abre também no seu relatório. Acho que é legal de conhecer, né? Importante mesmo. Tomar decisão. Acho que o estudo, sempre que a gente vai comprar um ativo, uma ação, um ETF, enfim, a gente tem que estudar, né? Pra gente saber o que a gente tá fazendo, porque a gente tá colocando nosso dinheiro ali. Então, independente, estudar, entender muito bem onde a gente tá colocando nosso dinheiro pra fazer o melhor investimento que faz sentido pra você, né? Tem que fazer sentido pra gente. Então, até hoje não comprei um ETF. Eu invisto direto, por exemplo, em cripto. Mas um ETF é uma opção aí interessante também para os investidores. Vinícius, quero suas considerações finais para a gente encerrar esse podcast. O que você quer falar aí para a galera em relação ao ETF ou outras formas de investimento aí, deixar um recado para todo mundo? Acho que você falou super bem agora no final, é um pouco disso que eu queria até comentar nessas considerações, né? Seria a parte da diversificação, acho que começar sabendo onde você está investindo, então conhecendo aquele ativo. Acho que não adianta você querer comprar o ativo do momento ali, que muita gente está falando, porque tem grande chance de não ser um bom investimento, né? Mesmo que às vezes seja uma empresa super boa, com uma qualidade que não é, né, que não é questionável, mas o preço também diz muita coisa, né? Então às vezes você pagar caro por uma coisa boa, talvez não faça tanto sentido para você que quer uma valorização. Então, acho que vale a pena conhecer o ativo antes de tudo, e é o que você falou, né? Estudar e ver as opções que você tem, né? Acho que conhecer um pouco dos veículos também é importante. ETF, seja fundo de investimento aberto ou comprar o ativo diretamente. Acho que cada um tem suas características e é um universo muito amplo. Acho que por isso que a gente está aqui também, né? Para tentar ajudar um pouco nessa jornada. Exato. Esclarecer o mercado para todo mundo. Muito legal, Vinícius. E como que o pessoal te encontra aí para acompanhar teu trabalho? Você tá ativo nas redes sociais? Não é tão ativo nas redes sociais? Como o pessoal pode acompanhar o seu trabalho? Tô ativo, talvez não como eu gostaria, né? Porque dá um trabalho, mas eu tenho o Instagram, é @ViniciusMRomano, e tem o Instagram da Suno também, que é @SunoResearch, né? Às vezes a gente faz os conteúdos compartilhados lá, então acho que o pessoal consegue achar. Muito legal, sensacional. Vinícius, quero agradecer muito a tua participação aqui, explicar pro pessoal o que é um ETF, como comprar um ETF, o lado positivo, o lado negativo, né? Não negativo, mas o lado que não é tão de destaque aí de um ETF. Agora que vocês entenderam o que é ETF, eu quero que vocês comentem aqui, ó, dá pra comentar, pra quem tá no YouTube principalmente, o que vocês acharam desse vídeo, se vocês já têm ETF, aí eu quero saber. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. Vinícius, muito obrigada por aceitar o convite, tá aqui com a gente, sensacional, muito claro, muito didático. Agora eu entendi tudo e tenho certeza que o pessoal entendeu tudo também. Obrigada demais. Eu que agradeço, Flávia, pelo convite e fico à disposição também para as próximas. Gostei bastante aí do nosso papo. Faremos novamente. Pessoal, semana que vem temos mais podcast. Eu espero vocês, espero que vocês tenham gostado. Até. Tchau, tchau. Obrigada, Vinícius.